crê no Filho de Deus, e Jesus diz, eu sou filho de Deus, porque estou falando contigo, e o Filho de Deus é esse que você ouve e vê, o que o rapaz faz? Se prostra e o adora. E para receber a adoração, só sendo Deus entre nós. Então, os inimigos que estudavam toda a palavra de Deus entendiam que quando Jesus dizia ser filho de Deus, ele estava dizendo que era um com Deus. E quando esse rapaz ouviu Jesus dizer que Jesus, é o filho de Deus, o rapaz se prostra, o chama de Senhor, que significa soberano sobre todas as coisas, e o adora. A intenção do livro e a intenção da história apresentada pelo autor do livro, João, já está explícita. O livro é para dizer que Jesus é o Filho de Deus. E o diálogo registrado por João está mostrando que, mais uma vez, Jesus mostrou ser o Filho de Deus. Só que Jesus vê o homem, Jesus cospe no chão, faz lodo, pega o lodo, a lama, coloca nos olhos do homem. Jesus manda o homem se lavar e ele vai e consegue chegar no tanque, se lava e volta vendo. Quando ele volta, Jesus não está no mesmo lugar, mas a vizinhança está. A vizinhança que está no mesmo lugar que Jesus já não está, olha para ele e vê que ele vê. E quando a multidão vê que ele vê, não acreditam que aqueles que eles estão vendo, está vendo. E começam a dizer, não é ele que estava aqui assentado pedindo esmola? Outros diziam, não, parece demais, deve ser irmão gêmeo. Quando ele ouvia isso, ele dizia, sou eu mesmo. Eu ficava aqui assentado e mendigando, mas agora eu estou curado. Aí perguntaram, como que você está enxergando? Versículo 10. Como seus olhos se abriram? Aí ele diz assim, o homem chamado Jesus fez lodo. Olha a pergunta. Como seus olhos se abriram? Ou seja, como que você conseguiu fazer isso? Ele poderia dizer, eu simplesmente me lavei e os olhos se abriram. Mas aí a glória não seria dada a Jesus? Ele diz assim, um homem chamado Jesus fez lodo, colocou nos meus olhos e me disse, vai ao tanque e lava-te. Fui, lavei-me e vi. Ele está dizendo, eu vi como resultado do que ele me disse. Aí, um homem fez isso com você, um homem chamado Jesus. Fez, mas cadê ele? Aí ele é direto e diz, não sei. Tá bom, leva ele para os fariseus que são peritos na lei. São peritos no que Moisés escreveu. São peritos nas coisas de Deus. Era sábado de manhã e mesmo assim ainda levaram o camarada lá. Aí os fariseus olharam para ele e perguntaram, como que você está enxergando? Versículo 15. Aí ele disse, um homem chamado Jesus pôs lodo sobre os meus olhos, eu me lavei e eu estou vendo. Aí os fariseus disseram, esse homem não é de Deus, porque ele quebrou a lei do sábado. Aí diziam outros quem? Outro grupo que estava ali com os fariseus. Poderiam ser saduceus e fariseus discutindo, ou os estudantes das duas escolas, que sempre estavam juntos, mesmo sendo todos fariseus. Por quê? Porque uma escola dizia, se quebrar o sábado, você não é de Deus. Mas a outra escola dizia, se você quebrar o sábado fazendo o bem a alguém, você não deixa de ser de Deus. Então os fariseus que se opunham a Cristo e ao rapaz disseram assim, se ele quebrou o sábado, ele não é de Deus. O povo da outra escola disse, não, ele quebrou o sábado para curar, então ele é de Deus. Aí começaram a discutir no versículo 16. E enquanto as escolas estão discutindo no versículo 16, olham para o moço no versículo 17 e perguntam assim, e você, o que diz dele? Um grupo aqui está dizendo que ele é pecador. Outro grupo está dizendo que ele não é pecador. Olha só, tudo que está acontecendo só para Jesus dizer o que disse no final, tá? Aí nós estamos divididos sobre quem é o homem que te curou. E você?
o que você diz dele? Aí o camarada disse, ele é profeta. Ele é profeta. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a multidão bradou: um profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Estavam comparando Jesus com o profeta Elias ou Eliseu, que operaram ressurreição. Quando Jesus multiplicou o pão, disseram, ele é um profeta. Então estavam comparando Jesus com Moisés, que era profeta. Só que agora Jesus abre os olhos do homem, dá-lhe visão. E aí ele diz, ele é profeta. Quando ele resume o que Jesus é para ele, as discussões ainda continuam. Não creram que ele havia nascido cego e chamaram os pais. É disso que eu gosto, chamar os pais. Ele é muito novo, ele é um rapazinho, bora chamar os pais. Chamaram os pais do rapaz, que não eram pais Nutelas. Os pais chegaram e perguntaram assim, olha, vocês reconhecem que ele é o filho de vocês? Vocês também dizem que ele nasceu cego? Então expliquem para nós como que ele está enxergando agora. Aí os pais respondem no versículo 20. Sabemos primeiro que ele é nosso filho. Segundo, sabemos que ele nasceu cego. Agora como ele está enxergando a gente não sabe explicar não. Todo mundo quer uma explicação. Agora. Olha o que os pais dizem. Perguntem a ele mesmo. Ele sabe falar, ele é de maior? Quando os pais disseram, perguntem a ele mesmo, chamaram o rapaz pela segunda vez no 24 e disseram assim, dá glória a Deus, fale a verdade. Aí o rapaz disse, ok, eu falo a verdade. Ok, então nós sabemos que esse homem é pecador? 25, ele responde, se é pecador eu não sei, eu era cego e agora vejo. Ele não quer abrir mão do que ele viveu. Tudo isso está acontecendo e Jesus está lá do lado de fora, tá? Eu era cego e agora vejo. Aí disseram assim, como que ele te abriu os olhos? Aí no versículo 27 ele percebe uma coisa. Ele percebe a jogada. Ele diz, vocês não querem ouvir meu testemunho. Vocês querem invalidar o meu testemunho. Porque todas as perguntas já foram respondidas. E as mesmas perguntas estão sendo feitas. Quando ele percebe que estão querendo invalidar o seu testemunho, olha o que ele diz assim, já disse e vocês não ouviram, e querem ouvir de novo o que eu já disse, eu acho que vocês querem ser discípulos dele. Você sabe com quem que esse homem está conversando? Com mestres. Com mestres da lei de Moisés. Eu estou querendo que vocês querem descer o nível, porque ele já mostrou que é maior do que vocês. Eu acho que vocês já estão percebendo que não são mestres em coisa nenhuma. Estão querendo se submeter a alguém que é melhor do que vocês, mas vocês negam esse desejo. Está na cara. Aí disseram assim para ele no 28, discípulo dele seja tu. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse aí nem sabemos de onde é. Aí o homem disse no 30, é nisso que está o segredo. É aí que o negócio é chique. O quê? Vocês não sabem de onde ele veio, mas ele veio e restaurou minha visão. Aí agora ele quer pregar. Por quê, pastor? Porque experiências também são teológicas. Você não precisa ser doutor em divindade para falar de Deus. Como é que eu faço, pastor? Conta o que Deus tem feito na sua vida. Só para começar, não acostuma não, tá? Aí, olha, ele agora vai pregar, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, ele pregando. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Olha só, nós sabemos que Deus não ouve pecadores.
Estava todo mundo dizendo que Jesus era pecador. 32. Desde os séculos, de todos os séculos, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Ele está dizendo que Jesus é diferente. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Ele está dizendo que Jesus não é pecador, porque Deus o ouviu. E Jesus é de Deus, porque ele fez aquilo que só Deus pode fazer. Aí disseram assim para o homem, nem deixaram ele terminar a pregação: você é todo nascido em pecado e quer ensinar para nós? Vaza daqui. Quem manda aqui somos nós. Expulsaram o homem, Jesus encontrou o homem confessa Jesus. Nesse momento ele entra para o rol de discípulos de Jesus. E quando Jesus está falando com o homem, no 39, Jesus diz assim: eu vim para juízo. Que tipo de juízo? A fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então quem era que não via e está vendo agora? O homem. E quem era quem via e ficou cego? Os fariseus. Na hora que Jesus diz, os fariseus estão passando por perto, olharam para Jesus e perguntaram: tu estás dizendo que nós somos cegos? Aí Jesus disse: se vocês fossem cegos, não teríeis pecado. Jesus não está dizendo que todo cego é santo. Jesus está falando de uma cegueira espiritual e mental. Se vocês fossem cegos espirituais, vocês não teríeis o pecado. Ou seja, vocês são líderes, vocês conhecem a minha palavra, só que vocês não me enxergam como luz. Se você vê tudo, mas não me vê como seu único Senhor e Salvador, você é cego. Esse homem acabou de me enxergar como Senhor e Cristo e se prostrou diante de mim. Vocês dizem que ele é cego, mas o verdadeiro cego é vocês. Porque apesar do conhecimento que vocês têm na mente, vocês não conseguem me aceitar no coração. Então eu vim para que vocês se tornem cegos. Como assim? Jesus está dizendo: eu vou impedir que vocês vejam minha luz. Por quê? Porque eu já dei a chance de vocês verem. Tem gente assim. Tem gente que Deus vai endurecê-lo até o juízo se aumentar sobre a vida dele. Por quê? Porque Deus vai dando oportunidade, ele vai dizendo não. Deus vai dando oportunidade, ele vai dizendo não. A igreja vai pregando, ele vai dizendo não. O evangelho vai sendo anunciado e ela vai dizendo não. Chega um momento que o próprio Deus diz: eu mesmo endureço você, para quando você me quiser dizer sim, eu torno em não. Sou eu quem mando no seu coração agora. Eu não deixo nem você me querer, porque eu não te quero de tanto você me rejeitar. Vocês veem, vocês conhecem minha palavra e me rejeitam. Agora eu vim para juízo. Vocês se tornam cegos. E aqueles que vocês dizem serem cegos, eu abro os olhos deles. Aí eu me pergunto, por que Jesus faz isso? Porque os cegos reconhecem que são cegos. E eu, quando erro e não reconheço que errei, para Jesus, eu sou um cego. Cego não é aquele que erra. Cego para Jesus é aquele que erra, mas não reconhece. Então esse camarada, quando Jesus diz assim: vou cuspir, vou colocar lama em você e você vai enxergar. Se ele dissesse assim: precisa não, estou de boa, eu enxergo as coisas do meu jeito, ele ia continuar sempre cego. Jesus diz: eu vou cuspir e colocar lama no teu zóio, viu? E vá se lavar. Vou mesmo, eu preciso, eu sou cego mesmo. Esse que reconheceu que é cego, a luz abriu aos seus olhos. Agora, o ex-cego que é curado, conversa com eles, fala de Jesus para eles, fala do testemunho para eles, e eles continuam com os olhos fechados para Jesus. Ou seja, ele que tinha o olho fechado, reconheceu que tinha o olho fechado, eu abri. Vocês que têm os olhos abertos, não reconhecem que eu sou a luz do mundo, agora eu fecho os olhos de vocês. Pronto. Deu para entender como é que é o evangelho? Deu para entender como é que é o evangelho? Jesus é pedra de tropeço. Para quem o aceita como Senhor e Salvador, ele é pedra que gera firmeza. E para quem o despreza, ele é pedra de tropeço no teu caminho. Por isso que ele é pedra de esquina.
Ele derruba uns e firma outros. Então, tudo isso aconteceu só como parábola. Diga, parábola. Ou seja, Jesus curou um homem para ilustrar uma verdade interna e espiritual. Ele cura o físico do homem para ensinar uma verdade espiritual. Qual verdade? Ele cura o físico para mostrar que existem pessoas cegas porque a pior cegueira não é a física. É a qual? Espiritual. Porque a cegueira física, muitos cegos, no dia do arrebatamento, serão transformados os salvos em Cristo. Agora, os cegos espirituais podem ser os doutores que forem, o cientista que for, o filósofo que for, vai fazer ciência no inferno, vai filosofar com o capeta. E os cegos que reconheceram sua cegueira espiritual vão brilhar para sempre. Daniel capítulo 12. Ressuscitarão e brilharão como as estrelas. E Apocalipse diz que terão vestes resplandecer. Ah, irmão, não adianta ter muita luz na mente e nenhum tipo de fogo no coração. Quem tem o fogo no coração que o Espírito Santo acendeu? Esse tipo de gente tem luz.